Hoje é quinta-feira, 12 de junho. Estamos juntos para mais um momento de aprendizado com a lição dos adultos. O título de hoje é Para um tempo como este, e ele nos chama a refletir sobre a forma como enxergamos as profecias e os tempos difíceis que precedem a volta de Jesus. A lição começa destacando um ponto muito real. Muitos cristãos têm a tendência de focar apenas nos aspectos mais sombrios das profecias. E realmente, tempos difíceis estão por vir, e estudar as profecias pode facilmente nos levar ao medo, à angústia, ao foco nas dificuldades, esquecendo que elas também falam de uma libertação prometida. Mas a lição nos lembra de algo precioso. Mesmo que Deus não nos diga tudo sobre o futuro, Ele também não nos deixa no escuro. Ele nos dá revelações suficientes para que possamos ter esperança e preparar nosso coração para os eventos finais. A Bíblia apresenta um padrão claro. Deus revela a verdade antes que o caos aconteça, para que seu povo esteja preparado. Ele não nos revela para assustar, mas para salvar. E mesmo diante de previsões difíceis, sempre há uma mensagem de esperança. A crise não é o fim, é o início da vitória de Deus sobre o mal. E isso precisa estar muito claro para nós hoje. A lição menciona o tempo de angústia de Jacó como um símbolo do que está por vir. E, de fato, momentos assim geram medo e apreensão. Não será fácil, mas precisamos nos lembrar de que, ao mesmo tempo em que Deus nos avisa sobre os perigos, Ele também promete estar conosco. A previsão da crise vem acompanhada da promessa de libertação, e essa promessa não é qualquer promessa, é a promessa do próprio Deus, o Rei do Universo. O texto também nos leva a Apocalipse 12, onde vemos o diabo perseguindo a igreja, a noiva de Cristo. Mas ali também vemos a intervenção de Deus, protegendo e salvando seu povo. E é nesse contexto que a lição nos convida a olhar para a história de Ester. E aqui a gente precisa lembrar que o trecho que vamos ler agora é da própria lição. A história de Ester também apresenta uma bela rainha desempenhando um papel central no drama, e Deus a usa para salvar seu povo. Essa história tem muitos paralelos com a realidade profética dos nossos dias. Ester estava no lugar certo, no tempo certo. Ela foi levantada por Deus para um momento decisivo da história do povo de Israel. E não foi por acaso. Ester não sabia o que estava por vir, mas foi obediente, corajosa e colocou a vida em risco para defender seu povo. Da mesma forma, Deus tem um povo hoje, a Igreja Remanescente, que foi levantada para um tempo como este. A lição também nos lembra que, em Apocalipse 12:14, a igreja é tirada do esconderijo para proclamar a mensagem de misericórdia ao mundo, as 3 mensagens angélicas. Estamos aqui para isso. Não somos espectadores passivos da profecia. Somos participantes ativos da missão de Deus na Terra. E a pergunta que fica é: estamos prontos para viver a nossa parte nesse drama profético? O verso de Ester 4:14 diz assim: Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E aqui, novamente, é importante lembrar que esse chamado não é só para Ester, é para todos nós. Será que Deus não colocou você onde está hoje, com os dons que você tem, com a influência que você possui, exatamente porque tem um papel especial para você nesse tempo? A história de Ester mostra que mesmo diante de um decreto de morte, havia um plano divino de livramento. E a própria lição destaca: Ester descobriu que não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Ramã havia desencadeado sobre seu povo. Ela encontrou o favor do rei, e seu povo foi finalmente libertado. Essa libertação também está prometida para nós, mas ela não virá sem lutas. O tempo do fim exigirá coragem, fé e fidelidade. Não estamos sozinhos. O mesmo Deus que esteve com Ester, com Daniel, com Elias, com João na ilha de Pátimos, está conosco. As 3 mensagens angélicas não são apenas palavras bonitas. Elas são a convocação divina para alertar o mundo, chamar ao arrependimento e anunciar que o juízo já começou. E enquanto o mundo caminha para o clímax da história, a pergunta que fica é: o que estamos fazendo com essa mensagem? A lição termina com uma afirmação cheia de esperança. O rei está do nosso lado e o povo de Deus também será libertado. Então, jovem ou adulto, não importa a sua idade ou sua condição hoje, Deus quer te usar e quer te usar agora para um tempo como este.
Que a sua fé não se abale diante das profecias, mas que elas fortaleçam sua esperança. Que você leia a história de Esther não apenas como um relato do passado, mas como um chamado presente para cumprir a missão que Deus confiou a você. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o plano de Deus para sua vida, compartilhe com alguém e se inscreva no canal. Amanhã tem mais aprendizado para vivermos a lição. Que Deus te abençoe. Até lá!